Graça e paz do Senhor Jesus a todos vocês. Está aqui novamente Pastor Marco Romero, vulgo Pastor Van Gogh. E eu tenho muita satisfação de, como é que eu vou dizer assim, honrar o pastor Van Gogh. Você sabe que Van Gogh foi pastor, já falei isso algumas vezes, se eu falar de novo, você não se importa, porque eu estou ficando velho e velho fica repetindo história, tá bom? Então é o seguinte, Van Gogh foi um pastor. Como é que você sabe disso? Pela história, né? Pela história. Depois que eu perdi minha querida orelhinha, eu me identifiquei muito com ele. Ele arrancou a dele mesmo. Eu não vou fazer, eu não fiz isso. Até briguei com o médico. Antes da minha cirurgia, o médico disse: "Eu vou tirar sua orelha". Eu falei: "Não vai", né? E eu fui atrás de tratar com quimioterapia, né? Essas coisas todas, e nada funcionou. A médica especialista de química disse: "Você não pode usar só quimo, seu tumor está muito grande, você vai ter que fazer a cirurgia completa". E está aqui, gente, isso aqui é parte da minha perna, né? Da minha perna, a minha coxa, né? E mais um tempinho eles vão acertar isso aqui, né, para ficar com o rosto certo, mas a cirurgia foi um sucesso, foi muito boa, graças a Deus. Não tenho um cisco sequer de câncer e não vai aparecer mesmo, em nome de Jesus. Acabou, gente. Já passei a prova, Jesus já me deu ok, está tudo bem. Amém? Então é isso. Gente, feliz dia de Pentecostes. Vai acontecer amanhã no calendário cristão. Amanhã é o dia que a gente festeja, um domingaço, Pentecoste, né? Seja pentecostal ou não, é o dia, você não tem alternativa, né? Tá lá, né? E eu cresci numa igreja que eu não sabia o que era Pentecostes, né? E eu me lembro que meu avô escreveu algumas coisas na Bíblia dele, e eu li essa Bíblia. Não é a que eu tenho aqui, é uma outra Bíblia que ele tinha, né? E ele fala do dia de Pentecostes, ele faz alguns comentários. Ele, bom, não vou ficar discutindo denominação aqui, mas ele foi um ótimo diácono, crente, homem de Deus, bênção, bênção, bênção. E eu comecei a aprender o que era o Pentecostes, gente, o que é esse negócio, né? E eu vou passar uma informaçãozinha para você no livro de Atos, né? Usando aqui a Bíblia do Luiz Saião, bênção, bênção, que aqui na Bíblia do Luiz Saião também tem Pentecostes. Aqui tem Pentecostes também, gente, né? Na visão do Marco Romero. Então, eu coloquei esse apelido de pastor Van Gogh, porque ele foi pastor antes de ser pintor, e ele serviu ao Senhor numa região de minas de carvão, né, dos mineiros, né, os mineiros lá de Minas. É mina terrível, lugar horroroso, muita doença, muita gente morrendo cedo. E ele foi para lá, e quando ele chegou, na época que ele tinha chegado ali, houve uma explosão e morreram 120 homens que estavam numa daquelas minas. A mina desabou e ele ficou horrorizado, ele queria servir. Gente, você sabe o que é ministério? É você querer servir. Uma das características que você tem um chamado de Deus, você fala assim: eu quero trabalhar para Deus. Ministério, porque a palavra ministério significa servir, né? E o que aconteceu é que ele começou a ficar, gente, na mina. Então ele desceu na mina de carvão, foi até o fundo, e ali ele orava por pessoas, lia a palavra, aconselhava ali, ele ajudava naqueles que estavam doentes, ele fazia o que ele podia, o que ele não podia. Quando ele subia para ir para a casa dele, ele estava completamente sujo, daquele carvão grudado no seu corpo, na sua roupa, e ele mandaram para sondá-lo, né, uma espécie de supervisor de pastores, né, da igreja cristã reformada da Holanda, que é a denominação que ele servia. E esse homem esteve lá e viu que ele não estava numa mesa, né, não estava num escritório, né, aconselhando pessoas, ele estava lá no fundo de uma mina, todo sujo.
E a conclusão que eles chegaram é que ele não podia representar mais a igreja, porque ele estava envolvido em sujeira. Ele botava a mão na massa do carvão, ele queria era servir a Deus. Por causa disso, ele perdeu a sua posição de pastor, e eu acredito, gente, que ele já tinha um problema psicológico muito sério, ah, e ele passou essa rejeição absolutamente tremenda de um homem que só queria servir. Olha, gente, toma cuidado, igreja, pastor, denominação, apontar o dedo, tirar a pessoa. Cuidado, cuidado. Eu estou vendo muita coisa acontecendo, você tem que analisar, né? Tem que analisar. Nem todo mundo que está levando tiro merece. Você sabe, tem coisa ruim por aí. Bom, ele foi arrancado da sua posição de pastor, e o seu irmão, que investia muito nele, queria ajudá-lo, o ajudou a começar a pintar, e ele pintou as coisas mais fantasiosas, lindas, bonitas, a visão que ele tinha do mundo, das estrelas do céu. Gente, né? É lindo, né? Você sabe aquela música Starry, Starry Light? Deixa para lá. Mas o negócio é que ele queria servir a Deus. Então, eu estou homenageando com esse pastor Van Gogh ao pastor Van Gogh, aquele que queria servir. E eu acho que a gente não sabe nada. Acho que a gente não sabe nada. A gente pensa que sabe teologia, pensa, não sabe nada. Lá no céu, eu tenho a impressão que a gente vai encontrar esse homem. Eu quero encontrar, dar um abraço nele, sabe? Servir a Deus em lugar que ninguém quer ir, sabe? Lugar sujo, imundo, cheio de doença, e aquele jovem ainda estava lá, né? Então, quando você vê uma pintura de Van Gogh, respeite. O homem de Deus está ali. Amém? Ok. Bom, a minha intenção é ler o texto de Atos capítulo 2 e fazer algum comentário dentro desse texto, se você me permitir. Não é a minha visão completa de Pentecoste, ou Pentecostes, eu não sei. Mas é alguma coisa que eu queria passar para você nesse dia, nesse sabadão frio. Aqui está eu estou ao lado, assim, na grande São Paulo, está friozinho, né? Você sabe que eu estou com essa blusinha aqui, toda arrumadinha, mais ou menos arrumadinha. O outro lado aqui não quer acertar. Glória a Deus. Então, vamos lá, certo, gente? Atos capítulo 2, eu estou com essa biblinha maravilhosa aqui, e a Bíblia Rota 66, né? Nunca tive na Rota 66. Eu vou. Próxima vez que a gente voltar ali nos Estados Unidos, eu vou na Rota 66. A vinda do Espírito Santo no dia de Pentecostes. Atos 2. Ok? Presta atenção, como dizia o povo, né? Chegando o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos num só lugar. Então, Tomé perdeu a oportunidade não estando junto com os apóstolos quando Jesus apareceu a primeira vez. Não estava lá ainda, a dúvida de todo mundo, né? Então, esteja junto. Be together. Esse negócio de igreja sem pastor tem uma coisa errada, entendeu? Igreja sem lugar de reunir, pode ser, né? Dependendo da questão. Você não pode reunir em nenhum lugar, você não tem, mas você tem que estar junto, né? Esteja junto. Amanhã, vai para a igreja, sabe? Vai buscar Deus, vai louvar Deus. Não fica olhando outro, o que aconteceu. Vai louvar Deus. Um lugar que você pode louvar Deus junto com outros irmãos. Gostoso, bom demais, né? Ainda mais que é dia de Pentecostes, Deus levanta alguém lá para falar com você. O negócio é poderoso. Continuação, versículo 2. De repente, veio do céu um som como de um vento muito forte e encheu toda a casa na qual estavam assentados. Eu gosto dessa palavra de repente, porque Deus gosta de repentizar a gente, né? Chegar de repente, chegar sem aviso, sem mandar recado, sem ligar no seu celular e dizer, eu vou te visitar, eu vou te pegar. Você está pensando o quê? E ele não vem para brincadeira, ele vem como um vento impetuoso, né? Eu morei nos Estados Unidos 30 anos, você sabe,
E na minha região não tinha vento desta qualidade, mas mais no sul haviam muitos ventos chamados hurricane, né? Aqueles ventos tremendos, faz aquele negócio lá e vai destruindo tudo pela frente. Então, não tem ciência nos nossos dias, e eu acho que não vai ter, para dizer assim, bom, nós vamos mudar a rota desse furacão, entendeu? Vamos mudar a rota dele. Então, é o seguinte, nós vamos aqui apertar o botão número 5 e ele vai sair fora das residências, ficar só na mata. Não tem, gente, não tem. Você se prepara para o que ele vai fazer. E você não sabe se é mínimo ou grande a destruição, mas você só sabe que o vento vem, né? Eu passei isso com um furacão lá nos Estados Unidos. Leia depois o meu livro, você vai ver a história. Então, é isso que representa a obra do Espírito Santo. O Senhor não está seguindo regras, orientações, nós planejamos, assim, para nós, né, gente? Para nós, né? Ele faz o que ele tem que fazer. Então, Deus faz o que ele tem que fazer. Ele não está perguntando para você se você gosta, se você não gosta, se você acha que foi a melhor hora. Ele já tem os planos dele, sabe? E muitas vezes ele não gosta de compartilhar conosco, porque a gente pode ficar negativo, né? Os apóstolos disseram, não, nós vamos morrer, não é mesmo, gente? Pedro fala, né? A gente vai morrer todos junto com Jesus, aí quem que quer morrer junto com Jesus? Na hora saiu correndo, né? Fugiu, temeu ser preso e depois, sabe lá, a consequência, né? Então, é essa coisa. O Espírito Santo de Deus age na hora que ele quer, da forma que ele quer. Por que o Espírito Santo faz isso? Para tirar as nossas queridas mãozinhas daquilo que está acontecendo. Então, a gente quer controlar, a gente quer mudar, a gente quer fazer de uma forma crescente. Aí ele vem como um furacão, gente. Não tem jeito, viu? Tem muita gente que não entende o que está acontecendo na obra, quando o Espírito Santo está agindo, e critica, como aconteceu aqui no próprio texto, né, que eu vou continuar um pouquinho mais para frente, e fala, esse pessoal é louco, é louco. Eu já ouvi muito pastor dizendo para mim, não se junte a esses loucos, você vai se tornar um deles, cuidado, né? Todos eles, que eu me lembre, pertencentes a outros grupos, né? Não vale a pena trazer o nome, depois eu falo alguma coisa sobre isso. Mas, todo mundo com receio, temos que controlar os nossos sentimentos, as nossas emoções. Tá bom, e o vento? E o vento? Tá bom, privilégio, gente, privilégio desses 120 que estavam lá. Amém. Está aqui. O vento encheu a casa, esse som de vento, né? Encheu. Terceiro, gente, e viram o que parecia línguas de fogo. Essa tradução também, não sei. Que se separaram e pousaram sobre cada um deles. Então, as línguas apareceram, eles ouviram, talvez, ou perceberam as línguas de fogo. Vai interpretar o que é isso? Não sei. Uma vez Jesus falou comigo com voz de muitas águas, voz de muitas águas, eu me lembro claramente. Agora, de fogo, não tenho a mínima ideia, né? Então, vieram essas línguas, pousaram sobre cada um dos presentes ali. E, gente, imagina só quem foi batizada com o Espírito Santo naquele dia. Maria, mãe de Jesus, ela estava ali no meio do grupo. E você acha que ela ia perder essa chance de receber esse fogão, esse vento tremendo, essa experiência maravilhosa? Eu acredito que não. Ela recebeu e foi maravilhoso para ela. Ela precisava ser cheia do Espírito Santo. Você vai falar, mas ela já era, ela já tinha o Espírito Santo, mas é bem capaz, mas cheia não. Cheia aconteceu aqui. Diz que ela estava no grupo, gente. A Bíblia diz, tá? No início do texto. Tá? Vamos lá. E todos ficaram cheios do Espírito Santo, começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito os capacitava. Você pode argumentar o que você quiser.
O dia que você disser assim, se isso é de Deus, eu quero, olha, eu desafio você a fazer essa oração. Você pode comentar teologicamente, não, mas não, isso aqui, a palavra glossolalia, né? Faça essa oração. Diga, eu quero ser cheio do Espírito, e se língua é de Deus, entendeu? O negócio é sério, o negócio é com Deus. É você e Deus. Senhor, se é teu mesmo, eu quero, né? Pedro falou, Senhor, se é o Senhor mesmo, eu quero. Por que não? Andar sobre as águas é comigo mesmo, é de Deus, eu quero. Amém? Amém. Então, eles começaram a falar em outras línguas. Essas línguas foram entendidas, eu acredito assim, por aqueles irmãos que estavam, aqueles judeus que estavam ali, como, ah, como se fossem falando na língua de cada um deles, onde eles nasceram, né? Nas terras da onde eles vieram para estar ali em Jerusalém. Então é muito interessante, porque foi algo de Deus, né? Eles ouviram as coisas da glória de Deus, a manifestação do poder de Deus, tudo isso na língua deles, gente. E eles falaram: peraí. Esse pessoal aí não é galileu? A ideia é essa. Esse pessoal é tudo caipira, entendeu? Tudo caipira. Eles não têm entendimento, não têm sabedoria, não têm conhecimento, né? Não tem degree, não tem doctor degree, né? Não é, entendeu? Você não entendeu nada, você não entendeu nada. Você precisa de conhecimento? Sim, mas você precisa mais do Espírito Santo. O Espírito Santo vai te ensinar mais do que os livros, do que os professores de teologia. Eu aprendi muita coisa boa, né? Mas eu me lembro de um professor que dizia: ótimo professor, mas você tem que cortar os pedacinhos. Um dizia assim: se alguém chegar para você e diz isso, Seminário Batista, hein? E disser que teve uma experiência com a Aparecida, você respeita e você se congratula com a pessoa que ela teve uma experiência com a Aparecida. Nossa Senhora Aparecida, amada Aparecida. O outro diz assim: poesia não é teologia. Não use salmos como teologia. Dá quase assim, não vou nem pregar em salmo mais, porque se não é teologia, se eu não posso usar como algo para meu sustento espiritual, para me ajudar, e tem algumas normas ali, então eu não vou usar, né? Então ele dizia, história não é teologia. Então esquece Mateus, Marcos, Lucas, João, e inclusive o livro de Atos que eu estou lendo aqui agora. Quer dizer, não é teologia. Isso não vai te ajudar. Então, ele fazia um esforço, que eu acho que o diabo usava, para tirar todas essas ferramentas das nossas mãos. História, né, juízo, não use nada dali, porque não é teologia. Salmos, provérbios, Eclesiastes, não use. Isso aí é poesia, é hino, não use, né? E, finalmente, qualquer outro livro dentro dessa área que não fosse pura teologia, e ele considera, acho que ele considera só o apóstolo Paulo, mas ninguém. Então, a Bíblia dele era bem pequenininha. Para quê, gente? Então, o Espírito Santo tem mais para me ensinar. Não estou desfazendo, estudei seminário, estudei em 3 escolas, você está entendendo? Graças a Deus me deu essa oportunidade, eu fui lá. Mas não quer dizer que eu vou engolir tudo que se passa ali, não. Não. Muito bem. Olha aqui, gente, deixa eu terminar o texto aqui. Então, eu não vou discutir com você essa questão de como que a pessoa ouviu, o que ela ouviu, o que ela não ouviu, é muito sério. Mas eu quero falar uma coisa no final dessa história aqui, que é muito importante. Eles começaram a perguntar, o que significa isso? Eles estavam atônitos, estavam pensando, o que está acontecendo com esse povo? Será que eles estão loucos? Será que eles beberam alguma coisa? E o outro já fala, beberam. O outro falava aqui, ó, alguns outros, todavia, zombavam e diziam, eles beberam vinho demais, encheram a cara. Deixa eu deixar minha Bíblia aqui. Encher a cara, oh meu Deus, né? Não julgue, não julgue. Não aponte o dedo, não faça zombaria, não faça piadas daquilo que você não sabe que está acontecendo ali. Então, muito cuidado com isso. Você não sabe com que você está lidando.
E esse pessoal aqui, eles diziam assim, eles beberam. Olha lá, um está caindo de gargalhada, eu ali morrendo de rir, o outro está chorando ajoelhado, né? Chorando lá no chão, um abraçando o outro, gritando glória a Deus. Esse pessoal está ruim, essa turma aí, ó, chuta, né? Então, gente, cuidado, não aponte o dedo, não zombe, não julgue com a sua carne. Você tem que entender que algo está acontecendo ali, mesmo que você não saiba os detalhes. Vem um vento, no som de um vento tremendo, já começa por aí. Todo mundo começa a balançar, o vento começa a arrancar as pessoas do seu controle próprio. Você entende? Sabe o que você precisa? Você precisa se descontrolar, sabe? Para você ser cheio do Espírito Santo. O Espírito precisa controlar você, não é o que você fala, é o que ele manda você falar. E de repente você está profetizando e entregando o recado de Deus. Eu falo assim, eu digo assim, gente, eu falo para muita gente, eu sou um office boy de Deus. Eu sou um office boy, entendeu? Lá do escritório de Deus. Ele fala, Marco, tá vendo aquela moça ali? Para e vai orar por ela agora, ela está precisando. Então eu estava de carro, estava eu e meu filho, eu estou dirigindo e eu faço uma curva e uma moça está olhando um celular e ela olha, gente, olha como é que é, eu passei rápido. Ela faz assim, ela puxa uma lágrima, ela limpa uma lágrima e Deus diz, faz a volta para conversar com ela e orar com ela. Aí eu fiz a volta, dei um jeito, fiz a volta, parei pertinho onde ela estava, assim. O Rafa abaixou o vidro. Eu falei, posso orar por você? Ela fez assim, pode, por favor. Uhum. E ali Deus foi me usando para falar o que eu tinha que falar. Glória a Deus, glória a Deus. Alguém dá um glória a Deus aí? Alguém dá um aleluia? Amém? Então, isto eu aprendi no meio dessa gente que grita e pula e que fala em línguas. Eu falo em línguas, entendeu? Quando eu fui, olha, gente, primeira vez que eu falo em línguas, eu estava numa vigília de oração e orando, glorificando a Deus. Aí eu senti que a minha voz começou a sair da minha boca involuntariamente, involuntariamente. Mas eu estava completamente nas mãos de Deus e senti isso. E eu senti perfeitamente corpo, alma e espírito. O meu corpo estava ali ajoelhado já há muitas horas. A minha alma dizia, a minha inteligência, meu psique dizia, que é isso, meu Deus? Que negócio é esse? Que língua é essa? O que eu estou fazendo? E o meu espírito largava tudo, embora, e eu comecei a falar em língua. Como eu segurava, eu comecei a falar grosso. Eu nem lembro direito como é que é o negócio, sei que era estranho. E tinha alguém do meu lado falando assim, sai, demônio. É tão confuso que quem estava do meu lado pensou que eu estava endemoniado. Está entendendo? Estou aqui, gente. Estou aqui, oro, graças a Deus, adoro o dia inteiro. A minha alegria servir ao meu Deus. E eu estou sempre à disposição dele, né? Ainda mais agora que eu não estou liderando uma igreja em particular, né? Dá mais trabalho, dá muita administração, né? Pastores, Deus os abençoe. Eu tenho essa facilidade de andar. Onde eu estou lá fazendo exame do hospital e Deus está falando comigo, esse médico aqui, ó. E a única coisa que eu faço para Deus é o seguinte: eu pergunto, Senhor, é só para orar ou é para falar? Grande parte das vezes Deus vai falar com ele, né? Tem coisa que eu faço, gente, eu faço assim, Senhor, não vou lá não, o Senhor traz a pessoa aqui. A pessoa sai do canto dela, ela vai na minha direção, para na minha frente. Olha como Deus é tremendo, gente. E ali não tem jeito, né? Fala aí, entendeu? Então é isso, o negócio é esse. É maravilha. Que amanhã você receba todas estas coisas. Não seja um impedimento para a obra do Espírito, né? Não condene, não estire o dedo na direção dos outros. Você não sabe o que está acontecendo ali. Transformações, gente saindo do homossexualismo, gente mudando de vida, gente sendo transformada pelo poder de Deus, sabe? Muita coisa boa. Tem coisa ruim por aí? Depois eu falo uma mensagem que eu preciso falar sobre isso. Mas
Última coisa que eu falo, agora eu prometo. Já estou falando 25 minutos. Gente, organizações mais ou menos para-eclesiásticas, grupos reunidos que coordenam a sua vida. Preste atenção, homem, que dizem até o dia que você vai morrer. Você escutou o que eu falei? Esse grupo, ele vai dizer o dia que você vai morrer. E você aceita, sem saber, na ignorância, aceita por fé, entendeu? Pega lá, mas você não sabe o que vai acontecer. Está lá, uma desgraça, você não sabe. Tudo é controlado. Então, esse grupo nunca vai querer que uma igreja se encha do Espírito Santo. O Espírito Santo domina. E eles dominam. Eles querem dominar. Querem dominar o pastor, todo mundo, blá, blá, entendeu? Entendeu como é que é o negócio? Sai fora, em nome de Jesus. Sai fora dessa marra satânica, sabe? Eu vi muitos outros grupos lá nos Estados Unidos. Eu estava numa reunião de homens, numa cidade lá, muitos homens. Eles estavam homenageando o homem do ano, o homem cristão do ano na cidade, a sua performance, o que ele andou fazendo, blá, 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 blá. E aí um grupo muito alegre no final dessas reuniões, né? Tinha um grupo feliz. Eu falei, o que eles estão querendo? E um dizia assim, não esqueça, vai ser hoje às 3 horas da tarde, você tem que ir embora, 3 horas, esteja lá, maravilha, e todo mundo feliz, alguns homens lá felizes por esta reunião. Eu sempre fui meio assim, eu fui lá, oh, maravilha, reunião, que bom. Eu estou pensando que é uma reunião de oração, né? Gente, era reunião com um grupo aí, que eu não vou dizer o nome daqui, né? Mas que mexe com a mente da pessoa, está entendendo? Não são cristãos, são mais feiticeiros do que cristãos, e está aí no meio das igrejas, sabe? Como amigos, blá, 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 está tudo aí. Não presta. Cuidado, você tem que ir para uma igreja que se pregue a palavra de verdade. Hoje o negócio está feio. Busque a Deus e busque a palavra. Está na palavra? Então eu quero. Amém? Eu vou orar com você. Pai Santo, Pai amado, eu oro pelo meu irmão, pela minha irmã. Senhor, que esta palavra, a minha intenção foi, Senhor, que eles recebessem um impulso na direção de receberem o melhor que tu tens para a vida deles, Senhor, de serem cheios do Espírito Santo, de serem instrumentos verdadeiros da obra do Espírito Santo. Dá-lhes esta bênção. Eu creio que o Senhor pode fazer isso ainda hoje ou amanhã, quem sabe, Senhor, naquele culto que vai haver por aí, o culto que celebra a Pentecoste. Que maravilha, Pai. Obrigado por isso, Pai. Eu oro, Pai, repreendo todo mal, toda enfermidade, todo ataque na mente. Eu vejo uma pessoa com a cabeça dela, há uma dor aqui. Deixa eu ver do jeito. Não, é desse lado, né? E eu repreendo esta dor, este mal, em nome do Senhor Jesus. Ordena a cura pelo poder que é o nome santo do Senhor Jesus. Amém, amém. Deus abençoe você, Deus cuide da sua casa, da sua família, e você seja cheio do Espírito Santo, seja cheio do Espírito, tá bom? Eu vou ficando por aqui. Um abraço a todos vocês. Amanhã, se você for lá na Fire Church, que é a minha igrejinha lá maravilhosa, estamos lá. Deus abençoe.